é o assunto mais comentado na cidade de satélite aqui, que é o sexo. Bom demais, hein, Bianca? Bom dia, tudo bem? Bom dia, pessoal. Ei, João, fiquei sem graça, João. Obrigada. Que isso, você tem que ficar... Sou tímido, João, você sabe, né? Você tem que ficar Bom dia, contente. pessoal. Você pensa que eu não fiquei sabendo? Que ficou muita gente de zoinho lá? João, João, ele é quietinho, mas ele vê tudo. Só observando, né, João? Eu sei como é. É isso aí, quinta do 7, programa passando, a Regulativa FM 98. Do nosso amigo Hudson também, já carteirinha aí, já faz parte dessa bancada, né, João? O Hudson é o chefe das 7 músicas. Ele é o cabeça pensante aqui. Cabeça pensante. Que isso. E Bom falando dia, nisso, meu ele trouxe... Bom foi dia. ontem, né? Foi ontem. Foi ontem, ele trouxe aqui, eu tô com a cabeça meio falha, O eu já Zec, te falei né? desde ontem, né? Aí trouxe um músico aqui, né? Compositor também, igual ele, né? Bom também, uma pessoa muito boa. Vocês né? sabem a minha inspiração, Com né? excelente música, Uau. né? O homem do pássaro que passa, pássaro que passa no teto. Pássaro ele preto. O pássaro preto, né? Então, aí ontem eles pegaram até minha doença, né? Falaram errado. Até ele, até o Hudson. É. Faz parte, eu confio, João. Vamos lá então, quinta do sexo aí, batendo um papo sobre as questões das relações sexuais aí, né? Ô, Bianca, apresenta a nossa convidada de hoje aí e vamos começar o nosso bate-papo aí. Hoje, na verdade, a gente tem 2 convidados aqui. O Hudson é da bancada, mas hoje ele tá como convidado. Olha aí também. Tá, tô chique. Hoje a gente tem a Surpresa. Fabiola Esqueceu de Fabrícia. terra, será? Acho que foi, hein? É pelo frio, pô. A gente fica mais elegante. Hoje eu convidei aqui para estar com a gente a escritora Fabiola Fabrícia e o nosso queridíssimo Hudson, né? Para falar sobre a importância da escrita nas relações. Uma coisa aí que é e não é presente, é e não é vista, enfim, né? Como pode ser isso na nossa vida? Eita, que o celular tá É a caindo. seguinte de percurso. Normal. E aí, eu queria que a Fabiola, quero que a Fabiola se apresente, o Hudson também, contando o que é essa escrita, né? Como que ela surgiu aí na vida de vocês. Vamos lá então, bom dia. Primeiramente eu quero agradecer o convite por estar aqui com vocês, né, dividindo esse momento e poder trazer um pouco, né, sobre leitura, sobre escrita, que faz toda a diferença nas nossas vidas, né? Então, quando a gente fala de leituras, quando a gente fala de escritos de uma forma geral, eu sempre classifico como um universo, né? Porque um livro vai muito além, né? Depende do que você lê, do que você está sentindo no momento. Então, a leitura, a escrita te abre muitos caminhos, né? Então, é um universo que tem além, né? Que a gente pode buscar, que a gente pode se colocar também, né? Quando a Bianca fala da afetividade, né? Quando a gente fala de afeição, a gente fala de emoção. Não somente das paixões, né? Porque quando a gente fala de sentimentos, as pessoas sempre associam a romancismo. É até comum, às vezes eu encontro pessoas que eu falo, eu sou poeta. Ah, você é romântica? Então, assim, é como se o poeta só escrevesse a respeito de amor. E, na verdade, não é bem assim. É não só de amor, mas de chifre também, né? Isso. A chifre é amor também. Faz parte do amor. Faz parte Então, do assim, amor. o poeta absorve muito, não só o poeta, como o escritor, né? Porque a gente que escreve, a gente tá ali, a gente é emoção o tempo inteiro, né? Ô, Fabiola, e onde é que essa escrita aí impactou nessa questão da afetividade? Que forma pode contribuir para o indivíduo no dia a dia? Olha, existe assim em vários campos, porque como eu falei de afetividade, não está relacionado apenas com a paixão, no caso. Então, quando você fala de afeição, você fala de sentimento, seja ele de dor, de sofrimento, depende de como a pessoa se encontra naquele determinado momento. Então, se ela lê uma obra, ela se encontra ali. Né? Por isso que tem os gêneros, é dividido por gêneros, né? Às vezes a pessoa não sabe se expressar. E às vezes, quando ela lê, ela fala, nossa, ali escreveu a minha vida. Às vezes, quando ela assiste o filme, não só falando de livros, né? Mas da arte geral, seja ela audiovisual, a arte plástica, cênica, quando a pessoa se identifica. Então, esse impacto que dá, porque todos nós temos uma inquietação, né? Às vezes, nós não sabemos expressá-la.
né? Mas às vezes fica mais fácil para quem tem aí o dom da escrita, da leitura, que sabe se expressar. Igual eu, por exemplo, eu escrevo. Então, quando eu tô, digamos, triste, eu vou ler aqui, escrevo um poema, eu expresso ali um pouco do que eu tô sentindo. Às vezes o outro ali não. Ele, às vezes, ao ler o meu poema, ele consegue identificar o que ele está sentindo. Então, é esse impacto que causa. É a pessoa ler e ela se identificar, ela se encontrar ali, né? Ela se encontrar Isso aqui é o nosso terapeuta aqui, né? Seria um pouco de desvaziar para sentir novamente. Porque ela falou que é interessante. A partir do momento que eu escrevo, tô triste, eu escrevo, eu transmito aquela emoção para aquela palavra ali, para aquele texto. Então, acaba que eu jogo para fora as emoções, né? Porque a gente percebe que talvez a dor é isso, é o acúmulo dessas emoções que não são expressadas talvez, ou faladas ou escritas, né? Isso impactou no dia a dia do cidadão. Seria mais ou menos isso também? Ajudaria nesse sentido? Ajuda bastante, bastante mesmo. Eu vou falar no sentido dos relacionamentos porque eu uso um pouco do que eu chamo de escrita hipnótica, né? Ou transe escrito, porque quando você entra no processo de escrita, você é obrigado a reformular todos os seus pensamentos, organizá-los de alguma forma. Então, o livro que eu fiz mesmo, 50 Dias, eu estava num momento muito perdido em relação às minhas emoções mesmo. Eu não sabia muito, não sabia definir o que eu estava sentindo. E forçar uma escrita, apesar de ter toda a inspiração e tal, mas forçar uma escrita para poder organizar esse processo, já fazer com que eu chegasse a respostas, né, que eu nem esperava, na verdade. Então, hoje eu vejo muito isso em consultório mesmo. Existem exercícios que a gente passa para alguns pacientes, como escrever uma carta para uma versão sua do futuro ou do passado, né? Uma carta para o presente, ou uma carta para uma pessoa que já se foi e você não pode mais se despedir dela, né? Às vezes a gente precisa desses rituais para poder fechar ciclos, e a escrita é uma ótima forma, né? Porque no momento que você está escrevendo, você é obrigado a escrever sobre alguma coisa, se coloca nesse processo, você vai rememorar algumas coisas, e junto com as memórias vão vir algumas emoções, e você vai fazer algo que a gente devia fazer naturalmente, mas não nos ensinaram a fazer, que é deixar as emoções virem, cumprirem o papel delas, que é despertar a gente para alguma reflexão, e fazer com que a gente mude a nossa visão sobre alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou com uma raiva. Muitas vezes a raiva que eu já senti já foi expressada por meio de uma briga, né? Uma discussão, não chegando às vezes de fato. Mas hoje, entendendo o papel da escrita nas relações, eu consigo falar, não, pera, dá um tempo, calma aí, daqui a pouco a gente conversa. E eu, dentro do meu processo terapêutico, dentro do que funciona para mim, né? Tem gente que vai bater saco, tem gente que vai fazer algum esporte, coisa do tipo, eu vou lá e vou escrever. E no momento que eu descarrego essa raiva pro papel, a energia vai se dissipando, né? E depois eu consigo me relacionar de uma forma mais natural. Então, acho que a escrita cumpre muito bem esse papel por todo esse processo que ela desempenha como uma ferramenta de saúde até. É isso aí, Bianca. E aí, né, a gente ouvindo aqui esses dois falando, nossa, trem chique, né, esse povo que escreve. E quem não escreve, né? Quem não escreve, como que se expressa? Ouvindo essas poesias, ouvindo as músicas, né? Levando isso para o relacionamento, e como sempre eu trago o relacionamento eu em primeiro lugar, para depois expandir com o outro. Então, a partir do momento que eu consigo ouvir uma música, me identificar com essa música, ler um texto, identificar com esse texto, eu estou trabalhando o meu eu, e depois eu levo para o outro. Então, como levar essa escrita emotiva ou com raiva? E é legal a gente colocar que a emoção, gente, ela não tem nem boa e ruim. Ela é uma emoção. Então, tem uma emoção de raiva, tem uma emoção de alegria, de tristeza. Então, como levar isso para o meu relacionamento? Através de poesia, através de música, né? Às vezes você não consegue conversar com o seu parceiro, expressar o que você quer, mas você pode pegar uma musiquinha lá e mandar. Olha, escuta essa música aí. E a pessoa vai entender. Eu queria te falar isso, mas eu não sabia como falar, né? Pega um texto. Então isso é muito importante e é um recurso muito válido
para enriquecer a comunicação entre os parceiros, né? Então é um recurso que a gente tem aí em qualquer lugar. A rádio é um lugar que tem várias músicas, que tem aqui os nossos programas, né? Então eu quis trazer esse tema hoje para a gente abrir os olhos para os vários tipos de comunicação. Que existe essa comunicação escrita, existe a comunicação visual, vou trazer um dia aí uma questão corporal, para a gente levar isso todos os dias. A gente está todos os dias e a todo momento se comunicando. Isso é verdade, né? E é importante dizer, né? Quem não comunica, Se trumbica. Ô, João, tu já escreveu uma cartinha de amor, assim, revelando seus sentimentos para alguém? É sim, já? Pensou? Não, Nunca fez um poema, João? nunca. Não acredito, João, você. Agora, serenata debaixo da janela eu fiz muito. Aí, Ó, tá vendo? Gostei. E é legal isso daí, quando eu tava escolhendo um tema, né? Eu lembrei que meu ex, ele tinha esse costume de mandar cartinha. Até pouco tempo eu ainda tinha as cartas guardadas. Falei, gente, tem mais função, né? Vamos descartar isso aqui. Mas era muito legal. A gente ia pra algum barzinho, algum restaurante, aí ele saía às vezes. Chegava o garçom com um bilhetinho pra mim. Eu falei, uai. Quando vier era um bilhetinho dele escrevendo alguma coisa, sabe? Isso é legal, isso é diferente, isso é criativo, né? Isso traz presença, a pessoa tá ali com você, mas ela quer reafirmar a presença dela com você. Então é muito legal resgatar esse poder da escrita. É terapêutico, como o Hudson falou, né? E é isso mesmo, minha amiga Fabiola? É isso mesmo. Existem, né, inúmeras formas da gente poder se expressar, de levar nossas mensagens. E por mais que às vezes também a pessoa não se conheça, ela acaba se encontrando em alguma escrita. Às vezes quando ela lê, às vezes tem pessoas que não gostam de ler também, aí começam a ler um livro que a outra indica. Aí ela fala, nossa, eu não gostava de poesia, mas eu gostei dessa poesia. Porque quando as pessoas pegam uma poesia, elas acham que são todas aquelas com rimas, com métricas. Eu mesma tenho uma forma diferenciada de escrever meus versos. Eu até intitulo-os como versos crônicas, porque você vai ler a minha poesia, você não vai encontrar aquelas métricas, nem sempre rimas. Então ela sempre está falando do cotidiano. Fala de amor também, mas não é o foco, né? Então eu estou sempre falando de situações, questões políticas, sociais, questões do nosso eu mesmo. Então eu gosto de escrever assim, né? Você tem alguma que você possa citar para nós aí? Algum verso seu aí? Tenho, a Bianca trouxe aqui. Eu tenho uma que eu gosto bastante, que ela se chama Verso, né? E ela intitula bem, assim, além do título, né? Ser verso, ela explica bem o que é a escrita, o que é escrever. Vou só procurar aqui que ela tá. Que diz basicamente assim: sonho escrever algo grande, já que dentro não cabe tanto. Sonho escrever aquilo que transborda, né? Peraí, só um pouquinho que eu me perdi, porque eu não tenho ela de cabeça. Eu vou só procurar aqui. Normal, super normal. Só que aqui tá na página 44. Gente, Fabiola é chique, os livros dela é em 2 línguas, viu? Português e inglês. O negócio é chique. Que ele diz o Não seguinte... tá sabendo nenhuma, né, Thiago? É difícil. Que diz o seguinte, Thiago: versejo o que sinto. Sonho escrever algo grande, já que dentro não cabe tanto. No papel em branco, transcrevo o que transborda. Que é geralmente essa. E é bacana, né, assim, que a gente tá com esse processo de desenvolvimento, vamos dizer assim, igual o nosso pessoal, os terapeutas falam, bacana, desconstruindo para construir, né? Aí terça-feira a gente tem aqui sempre a ter desenvolvimento humano, né? A gente traz um psicólogo que fala da questão da terapia, né? E a semana passada, a última conversa que a gente teve foi sobre imaginação, né? Que ela fala que tudo surge na imaginação. Primeiro ponto, né? E talvez escrever é isso, né? Ler é isso, né? Você viajar ali, você ir aonde, você não precisa estar presente, né? Mas você começa a aguçar a sua imaginação. E o Guto fala uma coisa interessante, para mim também que eu escrevo, começo a me organizar o que eu quero, o que eu sinto, né? Você descarrega primeiro aquilo no papel, você vai equilibrar na sua mente, você vai fazer aquela análise e aí você vai ter um equilíbrio, né? Por exemplo, eu trabalho hoje
um grupo, eu tenho um grupo meu. Né? O que acontece? Quando eu quero xingar alguém, eu vou lá, xingo no grupo primeiro. Aí depois eu converso com a pessoa, né? Então esse acaba que dá esse controle emocional também, porque você vai se conhecendo, né? E é importante a gente frisar que, eu falo aqui, pode ser através de música, pode ser através de escrita, pode ser de N forma, a forma que você se sente mais confortável. Eu, por exemplo, já tive um relacionamento que eu fazia igual a minha amiga aqui. A gente trocava e-mails. E aí se via todo dia, mas era legal porque aguçava isso, sabe? Tipo, tem coisa pra falar só no e-mail e tal. Então assim, tipo assim, pô, vou ver o e-mail que ela mandou pra mim. Então assim, era bacana porque ia alimentando a relação também, entendeu? Nesse sentido, né? Porque aí volta a questão do... Porque hoje é muito instantâneo, né? Muito assim, Sim. não tem aquela expectativa mais, né? O cara fazer o que tá falando. É por isso, João, fazendo um adendo à sua falha da Bianca, eu também sou professora, né? E um dos métodos que nós usamos também em sala de aula é trabalhar sempre com músicas, né? Com os alunos, para poder explanar melhor um conteúdo e ali também aguçar um senso crítico dos alunos e abrir a cabeça deles para que eles consigam enxergar, fazer análise de uma determinada obra, né? Para poder também chamar atenção para isso. E a partir disso eles poderem também criar, né? Criar os seus textos, poder se posicionar, né? Então, existem várias formas de linguagem, né? Não só, como a Bianca falou, a linguagem corporal, a linguagem escrita, não precisa necessariamente a gente estar apenas só falando, né, explicitamente. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que se identificam com aquela leitura mais implícita, né, aquela que não deixa as coisas tão escancaradas. Outros já gostam, tem gente que lê uma poesia e fala, eu não estou entendendo nada, porque está tudo muito subliminar ali. E o bacana que a gente tem que entender, pessoal, que não é o que o cara tá falando, é o que você entende mesmo. Acabou com o sinal. Sente, né? Exatamente. Onde mexeu Você fala ali. transbordar que você tem dentro. A gente tem muita questão de ler o texto, eu quero ir na cabeça do cara escrever o texto. E a função não é essa, a função é fazer você pensar e que aquilo vai impactar para você, no final. O importante é o que você sente e como você vai usar isso no dia a dia, né? Ô João, se for para escrever um texto pro João de 20 anos atrás, o que você ia escrever para ele, cara? O João? É pra você mesmo. Escrever texto pra mim mesmo? Tipo, viu o João aqui com terapia esse? Vai escrever pra você mesmo? Não, eu escrevi muitos textos na minha vida. Hoje já nem faço mais isso, não. Antes eu tinha que escrever texto, fazer texto de reportagem, essas coisas, né? Sofri muito na BCN, né? Na CBN, quer dizer. Então eu sou... BCN, não sei onde eu estava. Entendeu? Eu sofri muito, entendeu? Hoje já não, hoje eu nem sei mais o que é fazer isso mais. Hoje em dia, eu sempre fui um cara que, por exemplo, na minha área, né, que era repórter policial, na minha, eu podia, o cara vir gravar na porta de uma delegacia ou no local do homicídio, que seja, eu pegava, anotava só no papelzinho o local que eu estava, o endereço, o nome da vítima e possível o nome do autor e como é que foi morta a pessoa. Só isso. O resto do texto saía da cabeça na hora que eu estava falando. Hoje eu vejo repórteres que ficam olhando lá o que vem escrito, né? Para eles poder falar. Pô, não existe. Então você não é um repórter, está para nascer ainda, né? Entendeu? Então quer dizer, então você vê as falhas, né? Que ainda tem, né? Eu já não, eu fazia no programa de rádio, na atividade, eu também fazia a mesma coisa, só botava o local, a área que foi feita, a cidade, e dali eu botava para fora o que eu tinha, né? Então era isso que eu fazia, mas o texto que eu fazia era esse, mais outro de amor. Mas é uma forma de falar texto, porque a gente fala no sentido de escrever, mas eu acho que o texto rapaz, eu não escrevi nem para minha mãe. Sim. Entendeu? Eu não escrevi nem para minha mãe. O meu pai não pode dizer que eu perdi ele com 5 anos de idade, mas não escrevi nem para minha mãe. Tá em tempo, João, tá em tempo. Prazer de casa Também hoje não com o tem João. jeito de Escrever escrever para mãe. ela também não, quer estar lá junto com meu pai. Entendeu? Então, quer dizer, são coisas que eu não fiz, entendeu? Não fiz, né? Esse Agora, tema... escrevi texto, sim. Escrevi quando eu trabalhava na CBN, entendeu? Mas fora disso. Esse tema, ele é bem legal, a gente estava conversando quando a gente estava vindo para cá, porque eu e a Fabiola, a gente se conheceu na 2ª série do ensino fundamental, né? Então a gente tem um histórico aí com a leitura muito próximo. E a gente estava falando justamente isso. Antigamente, a forma de se ensinar a escrever era para um único objetivo. Era muito
engessado, tem que ser desse jeito, dessa forma, se a escrita não for dessa forma não tá certo, tá errado, e isso bloqueia. Hoje, quando a gente vai entrar numa parte terapêutica, a gente vê o tanto que isso bloqueia a gente nas relações, na forma de se comunicar, de se expressar, de colocar limite. Você dá uma folha em branco para uma pessoa, muitas pessoas vão tremer. Por quê? Porque vai voltar lá na escola, na professora da 2ª série, da primeira, que quando você pegava o papel para você escrever a primeira coisa, se a letra não for bonita, você já era criticado. Segundo, você começa a escrever, tá errado. Então você já vai escrever só isso, não posso escrever assim, não posso escrever assado. Não, você pode tudo. A escrita é sua. É o seu momento de vivenciar isso, né? Então, trazer isso para o tema de hoje é para que as pessoas se libertem desse lugar de tenho que fazer assim, tenho que fazer assado. As escritas dos 2 escritores que estão com a gente são distintas, mas as duas formas deles escreverem tocam no sentimento. Tanto no sentimento deles e para quem lê, para quem escuta, né? Então, eu acho que esse é o objetivo. Eu queria que o Hudson trouxesse também um pouquinho dessa escrita dele e como que tocou. Quando foi o primeiro momento que você falou, opa, eu preciso escrever. E depois eu quero que a Fabíola também fale pra gente quanto que teve esse clique aí, né? De como que foi isso. Eu escrevo desde muito cedo. Acho que eu comecei a escrever mesmo, eu tinha uns 9 anos de idade. E na carteira da escola, eu ficava meio agoniado. Eu tenho até um livro que eu escrevi, ainda não publiquei não, chama As 7 Chaves. E eu lembro que eu trocava textos na carteira com uma menina que estudava no turno de tarde, né? Eu estudava de manhã, ela estudava à tarde. Treinadinho desde pequeno, olha só. E era engraçado, porque a gente sabia até o horário que a mulher a tia da limpeza passava para limpar, então a gente já coordenava, era engraçado. Eu tenho essa história registrada nesse livro. Então eu lembro desse momento. E posso dizer que muito da minha escrita se desenvolveu nessa dificuldade que eu tinha de me comunicar oralmente, né? Eu tremia, eu chegava a parecer gago quando eu chegava perto de uma mulher. Quando eu conheci a Luísa, uma namorada com quem eu namorei durante 5 anos, eu cheguei para ela com o meu MSN num bilhetinho. Porque eu falava assim, se eu conseguir entregar para ela e ela me adicionar, a gente se resolve lá no bate-papo, né? Porque se eu for falar aqui na frente dela, eu tô lascado. E eu lembro que eu fiquei esperando com um bilhetinho no bolso, assim, na MSN, né? Papelzinho mesmo de caderno. Esperando até a aula dela acabar na faculdade. Já tava na faculdade. E aí, quando acabou a aula dela, eu peguei, entreguei e praticamente saí. Ela deve ter ficado, eu fiquei depois pensando, ela deve ter ficado lá, tipo, que moleque doido, louco, total, né? Mas acho que foi por isso que ela, inclusive, adicionou. Aí eu fiquei 2 dias, ela só adicionou no terceiro. Fiquei 2 dias esperando. E aí a nossa conversa começou a se desenvolver e eu levei essa experiência muito, muito a fundo, né? Eu escrevia muito. Eu escrevi um livro para ela quando a gente terminou. Porque Você eu não tô entendendo a coisa, João? Eu juntei. Só escreve as coisas quando termina, velho. Não, faz muito quando termina. Tem que gravar os momentos. Pra voltar. Eu tava só esperando. Eu tava só esperando. Ele contou os momentos. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Ele conta os momentos que conviveu com ela na 7. Ele pensava na estratégia dele. Não, mas eu ouvi eles voltam, isso. Não. Retorna e tem a música do retorno. Eu vou me defender aqui. Eu voltei, agora é pra ficar. Não, eu vou me defender aqui, sabe por quê? Foi exatamente o que a minha ex-namorada falou lá atrás, que ela falou assim, tem uma ouvinte aqui, a Diandra, que ela me conhece há muitos anos, né? Foi assim não, do livro? Não. Ela acompanha essas relações todas, né? Porque ela é um arquivo vivo, né? Ela me acompanha desde que eu tinha 13 anos de idade, pra você ter ideia. É um arquivo vivo então, essa mulher. E aí... Vamos trazer ela um dia aqui, velho. Pra contar as histórias. Arquivo confidencial. Isso. Mas ela mora no sul.
Ele vai mandar uma massagem que é Ativa FM. Ficou até nervoso, Thiago, ele vai começar a Vai gaguejar. lá, ela se fala, justifica. eu vou me justificar. Não, eu não vou justificar. Eu vou explicar a situação. O que ela falou o seguinte: por que você só escreveu esse livro? Ela não tinha lido o livro ainda. Por que você só escreveu esse livro agora que a gente terminou? Eu falei: então você não leu o livro, você não abriu o livro, porque esse livro tem todos os textos, todas as músicas, tudo que eu escrevi para você enquanto a gente estava junto, inclusive frases que eu tirei que eram significativas do MSN. Aí quando ela leu, ela falou: realmente. E aí? Tava lá, eu tinha feito durante a Mas relação. Voltou ou voltou? Não, eu só compilei. Mas é porque assim, aí é uma outra questão, né? O meu objetivo não era nem tanto voltar. O meu objetivo era assim, ó, a gente teve uma história bonita, entendeu? Guarda pra você. Eu não sei mais o que aconteceu, né? Se ela guarda ou Você não não. falou que você nem publicou o livro, né? Mas tudo bem. Então, eu publiquei. Rapaz, Tem esse livro? Eu tenho. Tem esse livro? Ele tem Diabo essas já tem? músicas agora. Você para, cuidado com Eu o que tenho você e vai eu, falar aí. mas a minha namorada atual, a Cássia, leu. Ah, ela Ela leu? gostou? Ela leu, ela gostou. Com ciúme, não? Ela fez Nossa, se questão. fosse eu ia ficar com o livro assim, qual frase Mas você ela falou faz- agora? bacana, Hudson, Já você falou fala, pra talvez, outra. Você não fala expressamente, mas eu subentendo que foi uma forma de você descarregar aquele sentimento ali, né? Ah. Você expressar aquilo pra você mesmo, né? Na verdade. Foi um luto, né? Foi o meu jeito de viver o luto, porque qualquer dia porque eu esqueci, cara, desse livro, né? Porque ele foi publicado em formato experimental. Na época eu não tinha a menor ideia de como publicava um livro, então eu fui numa gráfica, fiz um monte de exemplar, gastei uma nota. Pô, tu gostava dela mesmo, hein? Deixou. Mas depois eu entendi como Gostava no passado. É uma história. Você tem que entender que todo mundo tem história, velho. Vai. Como a Bianca falou, depois eu descobri que era uma questão mais de amor próprio, sabe? Eu fiz aquele livro pra mim. Isso aqui é Tanto é que eu bacana. guardei. Como é que a gente fala, como é que eu achei interessante o tempo, porque um tempo atrás eu entrevistei uma pessoa em outro programa que eu faço de empreendedorismo, né? E aí no bastidor conversando que ela passou por um momento de separação e tal. Desde então, ela faz a terapia e ela escreve todos os dias. Tudo que acontece no dia dela, ela escreve. Primeiro, para descarregar esse sentimento, escrever ali. Segundo, para se organizar. Sim. Até como pessoa, tem que fazer tal coisa, né? Então, assim, e é interessante, porque a partir do momento que eu escrevo, parece que eu estou gravando aquilo, né? Eu mesmo tenho essa dificuldade de fazer um processo terapêutico, aí eu falo, Thiago, para mim você deixa muita coisa solta. Escreve, porque já tem que determinar prazo, tempo, horário, ou até o próprio sentimento mesmo, você entender aquilo. Você botou ali, você vai pensar. Porque está escrevendo, você está pensando. Não é só o ato de escrever, mas vai estar pensando ali, vai estar refletindo e você vai se reorganizar, ou tá certo, tá errado, isso é legal, é bacana, entendeu? E aí você vai conseguir desenvolver na parte do seu relacionamento próprio e com o outro também. Na próxima relação, as coisas vão evoluindo, né, João? Você é um cara mais experiente, né? As coisas vão se evoluindo cada vez mais. Fabiola, conta aí pra gente então, quando foi que você falou assim, olha, nasci pra isso, é isso que eu quero fazer. Eu me encontrei com a escrita também desde cedo, porque eu fui uma criança meio que solitária, digamos assim. Eu sou a mais nova, venho de uma família meus irmãos são bem mais velhos do que eu, então eu tinha apenas amigos na escola, né? No período que eu ficava na escola, né? Então eu só brincava ali, eu só interagia com crianças da minha idade ali. Então quando eu voltava para casa, eu não tinha, eu brincava sozinha, né? Então eu sempre gostei muito de arte, né? De uma forma geral, de assistir filme. Então eu ficava imaginando, ouvia as histórias do meu avô. E aí passei a escrever. As histórias eu sempre observei muito. Eu gostava de escrever historinhas, né? E como é que surgiu a poesia na minha vida? Através das músicas, porque eu sempre gostei de ouvir boas músicas, né? Então, isso aí eu fui privilegiada, porque como eu cresci num ambiente de pessoas mais velhas, eles também tinham um bom gosto musical, né? Então, aquilo tudo, eu achava aquelas músicas do Tom Jobim linda, né? Então eu falava, nossa, mas como que a pessoa cria um verso desse, né? Aí depois logo eu fui entrei na adolescência, passei a ouvir Legião Urbana, aí eu vi os versos do Renato e ficava aquela, né? Então assim, eles foram inspiração para mim, né? Então eu passei a escrever a partir disso, só que de uma forma diferente. Eu uni o útil ao agradável, por observar demais ao que está ao meu redor, né? Então, como eu disse, eu faço versos de coisas aleatórias. Eu tenho uma poesia escrita aqui, que eu escrevi chamada Feira,
que se você lê, você vê assim, nossa, você faz toda a cena na sua cabeça. É comum encontrar leitores que falam, os seus versos dariam belos quadros, porque a gente lê e já monta toda a cena ali na cabeça, mas isso tudo vem por causa da minha observação. Então, assim, o meu encontro com a escrita veio a partir dessa minha solidão, digamos assim. Né? Então, eu me encontrei ali e fazendo coisas que fugia fora da minha idade, né? Eu até amadureci muito cedo, né? Porque eu não tinha muito contato. A Bianca me conhece desde de criança, ela sabe que eu sempre fui uma criança mais recolhida, não fazia as coisas do tempo das crianças ali. Né? Então, isso me ajudou bastante. Então, meu encontro com a escrita foi a partir desse meu momento sozinho mesmo. E hoje a gente pode dizer, então, que não era nem uma solidão, era uma solitude, né? A partir do momento que você tava ali sozinha, mas você estava contemplando o que você tinha dentro de você ao observar o outro, né? Então, isso é muito rico, isso é muito válido. Às vezes a gente fica muito preocupada ali em ter alguém do lado e tá sozinho, tá solitário. Às vezes não. Agora a pergunta não quer calar. Você já teve relações escritas sexuais? Muitas. Oh. Já escreveu muita sacanagem. Já. Eu acho que seria estranho eu dizer que eu não tenho uma facilidade para escrever essa parte da escrita erótica, né? Pode-se dizer. E vem muito desse lugar que vocês dois estão falando, do sentimento mesmo, assim, do imaginar. O que eu queria? Eu queria assim. E eu brinco muito isso em sessão, quando algumas mulheres me procuram para trabalhar a sensualidade, essa questão de como cativar um homem, chamar, e eu falo, cara, não manda nudes, escreve. Escreve o que você quer, dá detalhes, coloca a cena, deixa esse cara pensar. O que você tá falando, Bia? Eu falei, trabalha imaginação, mulher, faz o que eu tô falando, vai lá. Não, mas eu não sou boa escrever. Eu falei, a gente só fica bom no que a gente treina, né? E aí você vai escrevendo. E aí você mostra pro outro também que o seu mundo não é só o que tá no padrão. O seu mundo é mais profundo. E aquela pessoa ali tá disposta a entrar, a mergulhar, a descobrir, né? Então essa escrita sexual, já brinco muito. É uma coisa que eu gosto bastante, muito mesmo. Eu não vou falar pra você citar um poema, porque é do horário, né? Que deve ser algo pesadíssimo, né, João? Os poemas da... Mas se quiser citar, eu fico curioso. O poema da Bianca. Os poemas dela deve ser viu, daquele jeito. Eu já escreveu alguma sacanagem pra alguém? Eu não. Você nunca escreveu uma sacanagem? Pode escrever sacanagem. Outro foi... Você gosta de fazer, né, É João? o contrário. Outra sacanagem é igual a sacanagem do Hudson. Me adicionou no MSN. Emoções virão. Emoções virão é bom. Viu? Gente, é engraçado. É Thiago. ótimo, né, Hudson? Emoções virão é bom. Vou usar essa. É engraçado que essa importância da gente ter uma autoconfiança na nossa escrita, né? Porque assim, é de um tempo pra cá que eu venho desenvolvendo isso. Porque antes o meu suporte era a Fabiola. Eu fazia assim, Fabiola, e eu já fiz igual o Hudson. Na faculdade eu fiz uma carta pra um carinha que eu achava mó gatinho. E eu, Fabiola, dá uma melhorada aqui nesse texto pra mim. Aí eu colocava meus sentimentos lá, e a Fabiola ia lá e fazia aquele texto. A Fabiola deve ter cada história pra contar. Eu falei, que mulher... Da Bianca. Que mulher... Não, João, concentra. Que bonito que ficou esse texto e conseguia mudar o meu texto. E o que eu entendi com isso? Porque eu achava que eu só podia tocar o outro quando o texto estava perfeito na forma ali do português e tudo. E hoje eu percebo que não. Que o que toca o outro é o meu jeito. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Voltei para esses aplicativos de paquera, porque eu não tava... Mas falei, vou dar uma chance de novo. Porque os caras não conversam. Falei, não, vou tentar mais uma vez. E aí, comecei a conversar com o rapaz. Aí ele, você é de escrever bem, né? Você é boa no papo, né? Falei, não sei, talvez. Aí ele falou assim, não, acho que eu não vou conversar com você não, é muito perigoso. Falei, como assim perigoso? O cara ficou com medo, assustado? Por conta da escrita, eu falei, por quê? Puxa. Não, você escreve muito certinho. Aí eu falei, vige, eu erro tanto, pensei, né? Então ainda tem essa questão assim
do se expressar. Aí eu falei, então me manda um áudio, Como é que é a sua profissão? Que ele perguntou o que era a minha profissão. Aí eu expliquei. Ele, não vou mandar não, porque eu não consigo falar bonito igual você. Eu falei, não, mas eu não quero que você fale igual a mim. Eu quero que você fale do seu jeito. Eu quero conhecer o seu jeito, né? Então isso é válido a gente trazer. Quando a gente vai falar da escrita, igual os meninos aqui têm todas as técnicas deles, mas cada um tem o seu. Traga a sua forma de se escrever, de se expressar para o mundo, para as relações, para a forma de dizer sim, de dizer não, né? Então isso é muito válido. Eu acho que Hudson, a escrita ajuda mesmo nas relações, cara. Cara, ajuda. Se não fosse escrita, eu nem teria começado a me relacionar. De verdade. Eu era muito problemático com isso. Inclusive, sexualmente, passei por alguns traumas, Já né? teve algum orgasmo escrito assim? Ou teve com a pessoa? Meu Deus. Já teve uma situação em que eu escrevi um poema no corpo da mulher enquanto transava com ela. Aí sentiu. O Hudson tem mais Aí histórias do que sentiu. eu. Essa carinha aí. Ele usou a caneta de Aí verdade. sentiu. Ele usou a caneta de verdade. Crônicas de um sexólogo. Mas era uma coisa que eu queria Agora muito fiquei curioso. experimentar. Qual era o poema na hora que você tava lá? Agora eu não vou lembrar não, mas eu Não tenho... foi importante, né, João? Não, foi sim, eu tenho ele escrito. Depois eu passei Você não para... bateu foto, não? Aí também é demais escrever, transar e bater foto, cara. Bateu. Aí eu falo que o cara é multidisciplinar. Escrever, transar e bater foto, moleque. Que doido, velho. Pior que bateu. Ele usou Ele a vai caneta falar, mas de que verdade. bateu. Se Mas vamos lá, vamos voltar pro próximo. Se organizar, dá tudo certinho. Inclusive, assim, eu tinha realmente muita dificuldade, principalmente com o lado sexual, que era onde a coisa pegava mais forte. Eu tinha um imaginário bem acentuado e eu usava isso muito. Percebe-se. Ele tinha. É um imaginário muito imaginário. Mas eu usava isso muito a meu favor, sabe? Bom, né? Graças a Deus, né? O que a Bianca fala, que eu desenvolvi essa habilidade de brincar com as palavras, né? De criar um jogo, criar um cenário, um contexto e envolver a pessoa com aquilo. Tanto é que depois eu me tornei escritor de contos eróticos, né? Cara, eu sabia dessa não, velho. Você Pois não é. sabe. Pessoal, entra no X lá no vai encontrar os textos lá do Hudson. Eu já mandei para alguns blogs, já foi lido até num canal do YouTube, um conto meu, há muito tempo atrás. A minha namorada é escritora, uma das coisas que ela escreve também é contos eróticos. E a gente compartilha muita referência, óbvio, né, na hora que a gente tá escrevendo. Muitas coisas a gente faz junto nesse processo. E aqui eu não tenho nenhum conto erótico, né, porque não é meio complicado, inclusive, isso. Por quê? Porque quando você publica um conto erótico, ainda existe um certo tabu. Você passa a virar um escritor de conto erótico, entendeu? É igual você escreve poema, você é o poeta. Você não... romântico. Então você é rotulado dentro desse sistema. Então hoje tá bom demais, estamos equilibrados aqui, João. Estamos com um poeta e um safado. Não, mas... Se quer poesia, eu quero sacanagem aqui. Duas versões da mesma história. Mas eu peguei aqui uma parte de uma crônica minha que tem um pouco desse lado mais sexual, né? Que é o Vagabundo, o nome do... Só por causa que o cara gosta de sexo é vagabundo. Mas eu vou... Não. Eu vou contextualizar. Eu vou mudar minha vida, então. Eu vou contextualizar. João, você vai entender isso aqui. É porque eu tenho alguns alter egos, né? Então, tem o Heitor, que é um escritor frustrado, jornalista, que trabalha com algo que ele não necessariamente gosta, não ganha dinheiro, o país não ajuda e tal. E aí, o Heitor, ele é quem escreve alguns textos, Brasileiro. né? Isso. Tem... Com certeza. O país não ajuda? Tem um outro alter ego que é a Bruninha, que é uma menina que cresceu sem muita oportunidade e acabou se tornando prostituta por um período. Então eu encarno nessas personalidades, nessas personas e escrevo a partir delas, né? Tem vários outros, né? Quem é o seu alto ego da sacanagem? É o Heitor, é o cara frustrado. Tanto é que o texto, o exceto que eu vou ler aqui, ele é o Heitor que escreve, né? Vamos lá. Ó, é bem pequenininho, assim, só um trechinho. Cadê? Perdão, Heitor, às vezes me excedo, é o café.
Apenas não quero ninguém por dentro do que rola no submundo que existe aqui dentro. Se bem que, vez ou outra, deixo escapar alguma coisa com a Bruninha. Não é pra menos, aquele rabo tem poder. Com a dose certa de adrenalina, endorfina e dopamina no sangue, um homem admite ter matado o presidente enquanto é cruelmente torturado num motel do subúrbio da cidade em pleno horário eleitoral. Foi bem isso. Estavam procurando por ela logo pela manhã. Taguatinga fervilhando já cedo, um sol quente de lascar, eu debruçado em cima da mesa me recompondo sobre a pilha de analgésicos depois da madrugada efêmera do dia anterior. Então, assim, Caralho, me vi nesse texto várias vezes. Mas é mais ou menos isso, tem muito esse lado, né? É um escritor que foi, enfim, passar seu tempo ali numa noite num motel, no dia anterior, frustrado com várias coisas, e ele acaba tendo a Bruna, que é a Bruninha, como uma confidente, né? Que é com quem ele desabafa e tal. Só para fechar, para entender melhor assim. Quando eu tinha 19 anos, eu tive a oportunidade de conhecer um jornalista, que foi um cara que me inspirou muito, o Gil. E ele era do Rio, veio fazer um trabalho aqui na UNB, precisava de alguém para escrever para o blog dele, porque ele tinha muitas atribuições e ele era fotógrafo, principalmente. E aí ele falou assim, ó, tô com um projeto para entrevistar prostitutas aqui na W3 do Plano. Eu queria entrevistar na rádio, mas o pessoal não deixou. E eu preciso... mas eu... Tô falando sério mesmo, os caras falaram, Thiago, vamos fazer um programa, vamos embora. Eu até criei GP, o programa. Poxa, mas a gente pode trazer depois. Aí eu conversando com essas mulheres, entendendo o outro lado da coisa, a gente fez uns trabalhos bem bonitos, assim. Não tem nada demais trazer essas mulheres aqui. Não tem não. Eu não acho ruim, não. É bom trazer. É bom trazer. É a profissão mais antiga do mundo. Não, e é verdade, é realidade, né? E aí, assim, a minha proposta aqui com o pessoal é isso, a gente saiu um pouco fora da caixa, né? Igual, por exemplo, assim, o que tem a ver, talvez tá num papo aqui, o cara fala, o que tem a ver falar de poema escrita com relação sexual? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque você se conhece, você domina suas emoções, é uma forma de você se expressar, igual a Bianca falou, eu posso falar com o meu parceiro que eu quero, às vezes eu tenho dificuldade no seu caso. Hoje talvez não, mas lá quando você era adolescente, era uma dificuldade de se expressar verbalmente, falando, né? Sim, então eu vou pela escrita. Então a gente tem que entender, eu costumo dizer assim, você nunca precisa ficar querendo melhorar o que você tem de ruim. Você tem que focar no que você tem de melhor. As outras coisas vão melhorando aos poucos. Se você é bom na escrita, cara, vai bom na escrita. Se você é bom na dança, vai bom na dança. Se você é bom no papo, você vai buscando os caminhos que você se sente mais confortável, até para você ter uma relação mais saudável, né? Se é bom na cama, vai na cama. Também, pode ser no carro, pode ser no sofá, onde você quiser, cara. tudo é linguagem. Se é bom no banco do Fusquinha... É o que a gente fala aqui, o que ambos combinam, tá combinado, cara. Você acha que não tem nada de errado, né? Eu queria, dizendo para vocês aí, eu queria trazer aqui, por exemplo, uma transformista, um transformista. Podemos trazer, na verdade, dentro das pautas do programa de sexo. Isso. A gente já tem isso. É bom trazer. Vamos trazer. Porque são coisas que muitas rádios não levam, mas a gente leva. Quem leva muito é o Silvio Santos. E são realidades, que a única né? TV, São acho, pessoas praticamente que leva ele, né? Precisam trazer Tem uns essa realidade. outros lugares também, mas geralmente é bem restrito mesmo. Enfim, eu só queria fechar aqui a minha fala, porque foi uma experiência enriquecedora. Eu não seria o escritor que eu sou se eu não tivesse contato com esse lado humano, né, nessa experiência que eu tive, porque ele fazia fotografia e depois eu tinha que traduzir aquela fotografia em texto baseado no relato das garotas, né? E foi fantástico, porque eu esperava uma coisa completamente diferente. A gente espera a putaria, a gente espera... E o que eu encontrei foi muita sensibilidade por parte de mulheres que tinham uma vida... Nem todas eram assim, completamente sofridas também, como a gente imagina. Tinha, assim, algumas que estavam ali porque queriam. E, para mim, no primeiro momento, foi difícil de aceitar isso. Reconhecer que uma mulher tinha o prazer assumido e tal. Então, assim, foram muitos processos importantíssimos que, no momento que eu organizei e passei para o papel, eu comecei a ver aquelas mulheres como seres humanos e comecei a levar isso para minhas experiências do dia a dia, sabe? Eu já até falei aqui que eu fui atrás de uma sexóloga aos 17, 18 anos, porque eu tinha dificuldades para lidar com o sexo de verdade. E falar com essas mulheres foi tipo assim, o que eu vi? Eu sou humano.
tem um monte de cara que não paga sexóloga, mas vai falar com prostituta. Demais, é o que mais tem. Então, assim, e vão aprender com a garota de programa para levar para relação. Então, Sim. dentro da escrita, eu comecei a ver que era possível não necessariamente fazer isso, porque eu vivia tudo no texto, sabe? Tem muita experiência que eu conto que as pessoas falam assim, nossa, você é um cara vivido, né? Eu falo assim, mas isso aqui, na verdade, eu não vivi, isso aqui é dos meus textos. Eu vivi aqui, Exatamente. né? E não deixou de viver, né? Porque tá aqui é uma realidade, né? E pode acontecer, assim, uma pergunta para vocês, né? Eu acredito que todo mundo pergunta isso. Então você viveu tudo isso, então você sentiu tudo isso, é tudo pautado na sua vivência? É sempre pautado na vivência? Ou existe uma imparcialidade? É possível escrever sem ter nenhum desejo, nenhuma vontade, nem nada seu? Existe isso? Vocês acreditam? Sim, existe. Eu não acredito mais. Olha, Velho, eu discordo disso aí. uma vez isso aqui é bem interessante. Eu fui tratar um caso junto com uma psicóloga, né? Eu com hipnose e ela com a psicoterapia, uma pessoa que tinha problema com mitomania, que é a mentira compulsiva, né? Uma mentira que não é nem para se safar, ela virou parte do cotidiano e a pessoa tem que sustentar aquela mentira, enfim. E nesse processo com essa mitomania, eu achei fantástico porque eu vi que tinha momentos em que aquilo ali era real mesmo, real, a pessoa falava, e por mais que ela falasse depois pra mim, isso tudo que eu falei é um mito, é uma mentira, eu sabia, eu via a pessoa sentindo aquilo, conversando comigo, relatando, e aí, antes disso, eu achava que eu mentia quando eu falava sobre as minhas experiências escritas, né? E depois de estudar um pouco mais a fundo a hipnose, inclusive por conta desse caso, eu falei, velho, tem algo aí muito especial que a gente está esquecendo, sabe? Que existe um momento em que a gente está tão imerso na situação, que a gente vive um transe espontâneo, em que a gente não consegue mais discernir o que é real do que é imaginário, né? E eu comecei a tirar proveito disso, sabe? Eu comecei a pegar as minhas fantasias, principalmente as mais sexuais, e colocar dentro da minha relação. E viver a minha fantasia, em vez de separar um canto para a fantasia, um canto para a realidade, eu falei assim, não, eu vou viver essa fantasia, sabe? E no começo era assim, a minha namorada é a mulher mais incrível do mundo, na minha fantasia. E quando eu passei isso para o teste mesmo, e eu já escrevia sobre isso e tal, quando eu comecei a ver a importância real disso, ela se tornou mesmo a melhor companheira do mundo. E o sexo começou a se tornar fantástico. Porque todas essas referências fazem parte de mim. É porque também você carrega as emoções, né? A gente tem que entender quando se escreve, você carrega a emoção. Por isso que eu falo que não tem como ser imparcial. Porque querendo fazer um ponto de vista seu, ponto. Né? Você está escrevendo ali, então você vai carregar junto com você as suas emoções. Por isso que eu falo que é uma forma de descarrego. Né? Às vezes, por exemplo, eu tô com raiva de uma pessoa, né? E aí você vai lá, xinga a pessoa, então você descarrega ali, depois você conversa porque você já baixa a adrenalina ali, as suas emoções, então você tá bem tranquilo para poder conversar com a pessoa. O Wagner comentou aqui, ele falou assim, achei importante. Rapaz, pretensão, você tá na rádio, você dizer viveu aqui e apontar pra cabeça não adianta. Vou só... Então, vivi aqui na mente, galera, às vezes a gente esquece. Hoje eu tô feliz que no dia que acabar o programa, se um dia vier acabar, eu tenho uma biografia já pra ser escrita. Tudo que acaba ele escreve, velho. Isso. Mas não é à toa, Thiago, que eu me tornei praticamente um biógrafo, né? Eu, hoje, como ghostwriter, já escrevi muitas biografias. Tem muita coisa que eu amo esse cara, velho. Cuidado, Sete Música. Tem um cara que falou que tá amando ele aqui. Cuidado, hein? Sentimento amor, né? Sentimento sensual, aí nada a ver, cara. Tá vendo o preconceito aí, ó? Tem que escrever, eu não sou preconceituoso, eu amo as pessoas. É legal isso aqui que o Hudson trouxe, né? De escrever e de viver. A ciência mesmo já prova que o cérebro, ele não sabe distinguir o que você realmente viveu e o que você não viveu, o que é realidade e o que não é. Então, tudo que está na imaginação é real. Então, a gente tem um poder nas nossas mãos que é o nosso corpo. Então, quando a gente cria uma realidade dentro da nossa cabeça, para ela se tornar
palpável, é muito fácil. É fácil. É muito fácil. Basta a gente querer colocar em prática mesmo, várias vezes. Cara, eu gosto muito de falar isso, eu apliquei isso na minha relação e funcionou, real, sabe? Eu vejo isso todos os dias. Eu tenho uma pretensão, lógico que eu separo, né? Que eu sei que eu posso me frustrar diante dessas expectativas sim. todas, né? Mas não deixo de ganhar com isso, com esse imaginário que eu aplico dentro da minha relação. E, caramba, é muito legal quando eu vejo que a minha parceira também está aprendendo comigo nesse processo. Eu tô separando um texto aqui, Ei, um João, pedaço que ela gosta. E aí, tu acha que a escrita ajuda lá no sexo ou não ajuda? Sei lá. Deixa Pra mim vai atrapalhar. Por que vai trabalhar, João? Uai, eu vou fazer sexo escrevendo? Como? Aí o cara fez aí. Ah, mas ele Usa caneta, João. ele nasceu com isso. O que a Canetinha. Bianca falou? Ele nasceu com Você isso. viu o que a Bianca falou? Não. Usa caneta, João. Mas a caneta eu uso. Não deixo de usar, não. Fabiola, deixa eu te perguntar. Você tá aí quietinha? Você pensou que eu ia te apertar? Vou apertar porque eu tenho intimidade. Manda aí. Conta pra gente, você já usou o seu poder de escrita em suas relações amorosas? E se usou, como foi? Sim, eu já usei. Como é que foi? Bom, Você também se Eu fez? até deu uma gaguejada, vocês viram aí, né? Eu como vi é que aí. foi? Não somente nas minhas relações, mas também no que eu já observei, no que eu vejo aí, nos dissabores, né? Então, às Da vezes. Bianca. Da Bianca, exatamente. Exatamente, a Bianca já me inspirou várias vezes. Então, assim, já usei sim, porque às vezes, como o Thiago falou, a gente se irrita, fica com raiva. Só que, cara a cara com a pessoa, a gente até engole seco. Só que aí você pega um texto, um papel, só você ali, a caneta e o papel, Isso. e aí você extravasa. Escreve nas costas. Escreve. Não, aí geralmente Eu não sabia necessariamente dessa coisa. escrever nas costas. Agora que eu lembrei que a gente falou de jogos eróticos aqui, cai nisso aí, ó. Tem a canetinha comestível. né? Não, eu ia Não falar isso, falou, a Carol. né? Não usei comestível, não, porque na época eu não sabia. Ah, tá vendo? Mas já fica para as próximas. Aí às vezes a pessoa lê e fala assim, já aconteceu assim, a pessoa lê e falou assim, você escreveu isso pra mim? Que poema foi? Eu fico curioso. Qual foi a palavra que você escreveu que foi pra pessoa? Eu gostaria de receber um poema assim. Hoje vai sair todo mundo pedindo escrita aí pros crushes. Mas sabe que é engraçado? Eu tava falando sobre isso com a professora que faz aqui o quarto português de letra. A pessoa podia dar umas dicas lá no Tinder, né? Pra escrever legal. Olha lá, Thiago, manda pra mim que é coisa pra você. Uai, eu fiz um estudo na época da pós-graduação, eu fiz um estudo sobre o Tinder. Foi, e aí? Sobre como as pessoas manipulam o discurso no Tinder. Quais são as frases, características. Mas você vê, a minha aconteceu isso, né? O cara ficou com medo mesmo, porque ela escreve bem, o cara achou que... Então, Vamos lá. a poesia chama-se Pra As saber o que ela Duas. escreveu. Por que as duas? Porque quando eu escrevi essa poesia, a pessoa falou assim pra mim, nossa, você é muito certinha, você é muito assim, aí cai no que você estava falando aqui, acho que a pessoa me achava meio que imparcial, e, tipo assim, eu acho que ela apresenta ser assim, mas eu acho que ela não é assim, né? E aí eu fiz o seguinte, aí eu cheguei, eu fiquei com, isso me causou inquietação, e aí eu cheguei e compus as duas, que diz o seguinte, boa moça, trabalhadora, religiosa, honesta, exemplo de mulher sensata, perfeita, na medida exata. A outra, coitada, é faceira, descrente, corrupta, malevolente, a pura safadeza. Enfim, qual das duas é a ideal? A que se preocupa viver com pudores ou a que vive horrores? Você sendo feliz que é importante, né, cara? Pra Pois mim. é, porque aí a pessoa vem e Agora fica... o caso da escrita da Bianca. Ela já atacou. Entendeu? Aí o cara se assustou. Opa! Ó, eu não posso divulgar o seu apelido entre a gente. Fala. Agora eu Agora tem que quero, saber, sabe? vamos lá. A Bianca e eu, assim, eu titulei Bianca de a tigresa. Ah! Nossa! E hoje ela tá tigresa. Com essas marcas
caquinha, com esse Meu bronzeamento Deus do céu. da praia. João, você Hoje precisava ela ver a tá... Bianca quando fazia as unhas de oncinha. É. Só dava ela. Mas eu tive eu fuçando no celular, né? Aí eu vi ela toda numa foto toda sensual. faceira. Ela tá pensando que eu não vi, eu vi. Essa também sou Sério? eu. Aqui, 98, no programa Passando a Regra, nosso quadro Quinta do Sexo. E esse tem tudo a ver com o sexo, sim. Você pode escrever no papel, pode escrever nas costas, nos peitos, onde você quiser. No O negócio bumbum. é escrever e No usar bumbum. caneta. Onde você quiser, se expresse. Não guarde de mim pra você, joga pra fora. Se você não tem a caneta, você pode ser o papel também, né, Thiago? Vai, né, velho? Pode ser também, verdade. Boa. Ô, Thiago, eu separei aqui o texto, né? Olha É bem- aí. bem- Isso é um brasileiro frustrado que conversa Não, esse aqui é. Esse aqui é um É texto. seu mesmo? Esse aqui é uma parte do livro dos 50 dias que a minha namorada mais gosta, né? E assim, muitas vezes eu fiquei tentando entender por que era... Porra, tem 210 páginas. Por que era esse o texto que ela mais reforçava, né? Eu vou ler e acho que vai ficar autoexplicativo. Bom, não perca isso. Não é pelo outro, mas por si, pois o primeiro passo para amar é amar-se a si mesmo. De outra forma, como poderia julgar-se capaz de deixar o outro fazer por ti algo que nem mesmo você faria por si mesmo? Complexo. O amor não cabe numa crônica. Talvez cabe em um livro cheio delas. Não sei, não saberá, não sabereis, nem mesmo depois de ter tentado. O julgamento quase sempre não é nosso. Não pode ser um monólogo. Já andamos tão egoístas agindo, façamos diferentemente, ao menos em nível abstrato. No fim, se ela, a pessoa, não sabe cozinhar, você pode aprender. Seria um gesto de amor. Se ela é tímida, você pode mostrar-lhe as oportunidades renunciadas por essa postura. Se ela não fala, aprenda a ler silêncios. Apenas aprenda. O ser humano é curioso e adaptável, além de ganancioso, é claro. Certamente, ela não gostará de perder oportunidades, não irá querer ficar para trás. No fim, renunciar-se não é vergonha e orgulho não é arma para ninguém. Se cada escolha requer uma renúncia, renuncia-te a ti mesmo e escolha amar, ou melhor, ser amado, já que o ato está no estado, na passividade, no amor. Por isso que ela gostou desse texto, né? Pessoal, estamos na reta final aí, 3 minutinhos para encerrar. Bianca, fala um pouquinho do seu, vem com seu peixe e fala do seu Instagram aí pra nós. Quem tá aí ouvindo a gente, acompanhando no Instagram, Bianca da Vala, tanto no YouTube quanto no Instagram. Corre lá que vocês vão me ver, me ouvir, vão me ver lá sensualizando também. João já me olhou aqui de olho torto. Como eu vi. Vamos ver esse lado tigresa aí. É a tigresa lá, ela tá Fabiola, agradecer você pela presença, o papo muito bacana. Acho que a escrita ajuda em todos os sentidos, em qualquer tipo de relação que a gente fala, né? Pessoal, profissional, ou afetivo, que for, acho que ela agrega muito, né? Vê um pouquinho seu peixe também aí, onde pode encontrar o seu trabalho, seus livros aí. Se você pode encontrar diretamente, né, no Instagram, pode fazer o pedido lá, Poeta Mical, você pode encontrá-los. Também estou lançando o meu 4º livro, que é um livro infantil, que traz como a temática bullying, né, não é poesia, né, já em dezembro já vai ser o lançamento, e aí também... Quando for lançar, vem pra bater um papo sobre isso. Ah, sim, Tá? claro. Ô, meu amigo Hudson, você que já é radialista aí, carteirinha fechada, fala um pouquinho do seu trabalho também, do seu Instagram. Galera, então, Hudson Oliveira, você já conhece um pouco do meu trabalho. Se quiser conhecer um pouco mais, @terapeuta-escritor, é lá onde eu coloco tanto as questões de terapia, quanto esse lado mais da escrita. Se quiser conhecer mais a fundo o meu trabalho como escritor, tem aqui o livro 50 Dias e alguns outros, né? Que você pode encontrar na Amazon ou então no Clube de Autores. Entre em contato comigo pelo WhatsApp 981776377, 981776377, e pode fazer o pedido comigo mesmo ou então pelo próprio site. Show de bola, João! Tô me despedindo do pessoal, muito obrigado ao pessoal. Não, mas ele não vai tocar uma musiquinha pra nós, né? Já deu tempo aí já, João. Não, toca uma musiquinha. Então vai, então toca uma musiquinha. Ah, que bom. Eu ia te pedir isso, João. Então vamos lá, Eu pedi pessoal. pro Hudson Eu só quero trazer pra ressaltar gente. vocês que o Passando a Regra, o programa da TV FM 90.1, de 6 às 8. Toda segunda-feira tem o nosso parte de informações aqui, temos o nosso quadro Interesse com Mulher fala sobre seguro. Terça-feira a gente tem o Português de Letra, temos o Dia D, temos a Clarissa hoje, várias entrevistas bacanas. Na quarta-feira temos a salada musical, né? Sala musical. Sala da música. Sala da música, tá no nosso amigo Hudson aí. Na quinta-feira temos o Quinta
do sexo. Sexta-feira nós temos nosso quadro amarelo, que é o nosso quadro de relacionamentos. E mesmo tá falando sobre reconciliação. Então vamos encerrar nosso programa hoje com uma bela música do nosso amigo aí, Hudson. Fique com Deus, que Nossa Senhora Aparecida lhe cubra com seu manto sagrado. Fui. Me apaixonei por um adjetivo, não sei bem o que houve comigo. Eu que sempre fui de verbos, sempre gostei muito de sonhar. O cara que viveu de imaginar e até brincava de ser escritor. E fui dando voz às pulsações, de tantos nomes fiz canções, troquei batidas por palavras, fui enfeitiçado pelo que é bonito. Não me preocupei se era esquisito, aprendi bem cedo a ler olhares. Li meu nome num olhar sincero, me apaixonei pelo feminino de belo. Me entreguei ao traçado de um batom. Estou me arriscando a abiscar poemas, filosofando sobre alguns dilemas, trocando Chopin por Schopenhauer. É que eu nunca fui objetivo, troco nomes por adjetivos, mas vou aprendendo devagar. Vou divagando em francês, ouvindo playlists em inglês, me declarando em português. Li meu nome num olhar sincero, me apaixonei pelo feminino de belo, me entreguei ao traçado de um batom. Estou me arriscando a abiscar poemas, filosofando sobre alguns dilemas, trocando Chopin por Schopenhauer. É que eu nunca fui objetivo, troco nomes por adjetivos, mas vou aprendendo devagar. Vou divagando em francês, ouvindo playlists em inglês, me declarando em português. Pode até ser complicado, escondido, criptografado, mas traduza-me verbete a verbete. Pode até ser complicado, escondido, criptografado, mas traduza-me verbete a verbete. Qual enigmas, códigos, gírias sujas de rua? Eu quero ter a minha língua traduzida pela sua. Isso aí, Hudson, o programa passando na Rádio FM 98.1. Convido vocês a continuar com a nossa programação. Valeu, fui!